Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 177. Eu sou Rafael Arinelli e se meus pais me dessem um trabalho quando eu era pequeno, seria de pintor, mas não de casa, de quadro no caso, né? Não entendi nada, mas depois você explica. Eu sou Daniel Cury e eu amo odiar grandes vilões. Aí depois eu explico também minha frase, porque ficou muito fora de contexto. Nossa, só frases fortes, polêmicas. Então. Essa voz que aqui fala é minha, meu nome é Letícia Colim e eu queria muito ser uma atriz do Almodóvar. Olha só! Olha aí, você já começou a responder uma pergunta que a gente vai te fazer ainda. Ah, é? Eu sou vidente também, né, Carlos? Olha, boa. Nos podcasts eu tenho esse poder. É, isso aí. Isso aí, muito bom. Muito bem, estamos hoje aqui reunidos com a Letícia Colim. Olha aí, que alegria a gente poder entrevistar mais uma pessoa que com esse talento, né, Dani? Mais uma vez, uma cadeira cativa aqui com uma atriz desse gabarito. Sim, com alguém que pode... Vocês que estão fofos. Que vai ensinar mais coisa ainda pra gente. Eu sempre falo que a gente aqui no Cinemação tá fazendo um verdadeiro curso, né, de cinema, TV, audiovisual, e com certeza vai ser mais uma pessoa da área de atuação pra falar pra gente sobre isso, falar sobre arte, sobre a carreira e tudo mais, que eu acho que é sempre bom pra gente aprender. A gente sempre tem como aprender cada vez mais, né? Exatamente. E não se enganem pela idade, né, Letícia? Porque se você é nova, você tem muitos anos de carreira aí, né? Você tá desde quantos anos? Eu comecei a trabalhar com 9. 9, então já tem. Aí, tá bom, tá ótimo. Eu tô com 26 agora, tô com 26 anos. E passei por algumas coisas aí, mas é legal trocar, né? Legal, adoro esse lance de conversa, né? A gente tá num lugar assim que vocês propõem da gente poder trocar, já é irado, né? Eu acho que hoje em dia o mais legal é isso, né? Não é julgar se vai ser bom, se vai ser ruim, aonde vai chegar, mas o caminho, né? Mesmo assim, o que a gente vai descobrir aí ao longo desse papo, por exemplo, agora que a gente vai ter, né? Exatamente. Vamos então bater esse papo com a Letícia Colim logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, eu quero que você me enumere quantos podcasts fazem entrevista de qualidade com atores, diretores, produtores, roteiristas no nosso lindo cinema nacional. Quantos? Olha, eu vou contar aqui só um. Contei, cabe na minha mão os dedos. E eu acho que eu sei quem que é esse homem. São podcasts, a quantidade cabe na minha mão. Não é que ele é tão pequeno que cabe na sua mão. Eu falo assim, cabe na minha mão o dedo. Tipo, eu imaginei um dedo, assim, de plástico na minha mão, assim. Um dedo. Não é isso. Mas acho que um. Acho que um, eu Se você acho. conhecer mais algum, me apresente, eu vou querer ouvir. Pô, com certeza, cara. A gente tá se transformando no Nerdist brasileiro, que a gente só conversa agora com gente graúda. Mas tem que ser, cara. Agora a gente tá só na... Outro dia eu tava no Projac lá, batendo... Não, brincadeira, não tava... Mas... Quem sabe, né? É isso aí. Dani, então faz o seguinte, aproveita que a galera tá aqui, que vai escutar essa entrevista maravilhosa que a gente vai fazer com a Letícia e fala pra gente como que essas pessoas fazem pra compartilhar o Cinemação, mandar seus recados, assim, entrar em contato com a gente aqui, apresentar o Cinemação pra mais amigos. Como que essas pessoas fazem pra fazer com que o Cinemação cresça e se desenvolva ainda mais? Olha aí. Cara, é só mandar um e-mail pra contato@cinemação.com. E eu sempre falo, comenta, fala pra gente o que você achou, nem que seja uma linha de comentário, nem que seja, sabe, um oi, gostei, né, do podcast, nem que seja isso. E de preferência com comentários, o que você
você achou da Letícia, das outras entrevistas, dos podcasts de entrevista, dos podcasts de crítica, qual você prefere, o que você acha, etc, etc. Além do e-mail, você pode entrar no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, ou no Snapchat em Cinemação, sempre é Cinema CAO, em qualquer um deles, né, no arroba ou sem arroba e tal. Entra lá e acompanha a gente nas redes sociais. E claro, não esqueça de curtir o SoundCloud, dar as notinhas lá no iTunes, né, de 5 estrelinhas, entrar no cinemação.com e acompanhar todas as críticas, novidades e muita coisa, muito trailer, muita coisa bacana no cinemação.com. E se você quiser ouvir a gente de um jeito um pouco diferente, vai lá em webradiovagalume.com, toda sexta-feira às 10 horas e domingo ao meio-dia tem o podcast ao longo de uma programação da Web Rádio que é super bacana. E você tá aí, tá vendo aí, né, que a gente tá fazendo muitas entrevistas, trazendo várias pessoas diferentes. Já falamos com diretor, com produtor, com, sei lá, arte finalista, com pessoal que faz efeitos visuais, diretor montador, de fotografia, diretor colorista. Olha só, a gente tá fazendo aqui uma verdadeira biblioteca do que é o cinema nacional, né? E ensinando, ajudando as pessoas a tentar encontrar aí o seu caminho dentro dessa arte tão legal que a gente ama tanto, que é o cinema. Ou simplesmente compreender melhor. Melhor, se exatamente. Quer admira o cinema, você vai gostar de ouvir todo mundo. E tudo isso está disponível na internet, de meu Deus aí, né? De forma gratuita, que você pode ir lá e ver e escutar cada papo que a gente teve aqui. Conversas de 1h30, de 1 hora, de 1 hora, 2 horas, falando, analisando o filme, conversando com esse pessoal que faz o cinema brasileiro acontecer. Tudo isso de forma gratuita? Sim, você pode ir lá, escutar e aprender e, né, se motivar a fazer outras coisas. Mas, se você quiser ajudar o Cinemação a ir atrás de mais pessoas, a crescer ainda mais, a disponibilizar mais conteúdo de qualidade aqui para você, é só você ir lá no patreon.com/cinemação e virar um patrão do Cinemação, assim como já é o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo e o Fernando Machado, que contribuem aqui com o nosso canal mensalmente, ajudando a gente a pagar as contas aqui do Cinemação e, né, tentar manter esse site no ar mais vivo, mais rico, mais cheio de novidade. Então, se você quer fazer parte dessa equipe e ainda ter vantagens por ser um patrão, é só você ir lá no patreon.com/cinemação e fazer a sua contribuição aqui com o canal. Seja um patrão do Cinemação, vai lá em patreon.com/cinemação. Dani, e durante a semana a gente ganhou vários comentários aí, né, sobre o filme da semana, que foi Mowgli, o Menino Lobo, o filme que nos encheu de felicidade, né, de nostalgia. Que fez a gente pensar, a gente viajou muito, né, no podcast. Nossa, né? Viajamos muito. A gente falou umas coisas assim que eu falei, nossa, como a gente... Foi legal, assim, Foi legal, né? Mas a gente viajou bastante, porque realmente é uma coisa simples, é só uma diversão. Exato. Mas se você quiser, você consegue viajar bastante, né? É um filme muito bacana, que mexeu assim com a nossa criança interior, e aí o pessoal resolveu sair do armário, né, deixar seus comentários aqui pra gente, como fez, por exemplo, o Bruno Luiz, que ele mandou um comentário lá na crítica. Quem escreveu foi o Lucas, né? Sim. E aí a crítica Mowgli, o Menino Lobo, e aí o Bruno Luiz escreveu o seguinte: a trama encanta na primeira cena, o visual é de tirar o fôlego. Em menos de 10 minutos, o espectador já está submerso à floresta e esquece da sala de cinema. Sem contar os efeitos de som e trilha sonora que contribuem absolutamente para a sinestesia pura com a tela. Para mim, o filme perdeu pontos no enredo. Achei-o simplista e poucas camadas explorativas. Em relação à sua crítica, foi precisa, uma das melhores que li de você. Sua observação quanto ao problema de cena do gorila gigante é digna de um ensaio. Parabéns. Olha aí que legal, o Bruno leu a crítica. Eu espero que ele tenha escutado o podcast também, né? Porque só ler a crítica, ok, mas aí você tem toda a experiência do podcast. Claro, o podcast é importantíssimo. E aí, essas coisas que ele falou aqui no comentário dele faz parte do que a gente também falou lá no podcast, né? E isso é muito legal. A gente vê como os olhares se cruzam, né? Nessa questão de como a gente observa o filme, como a gente sente o filme. E eu acho que isso que é o mais legal. Realmente, toda a parte visual do filme é belíssima, e os grandes pontos desse filme são justamente parte visual, efeito sonoro e trilha sonora. A trilha, às vezes, escorrega em alguns momentos, né? Mas, tipo, os efeitos sonoros do filme são espetaculares, cara, também.
também. Sim, são. E eu acho muito legal que tá tudo conversando muito, né? O Bruno deu o comentário dele sobre a crítica, mas o Lucas também participou do podcast, né? Sim, então acho exato. que faz uma conversa bem bacana. Eu tenho aqui um comentário que foi, na verdade, veio no Facebook. Então, olha, a gente lê comentário no Facebook também. Então você pode comentar no Facebook também, que foi na postagem do podcast, né? E ele colocou assim: achei bem legal o trailer, pretendo assistir. Nesse fim de semana eu vi o Escaravelho do Diabo e curti bastante. Cinema nacional evoluindo e saindo da mesmice. Seria legal se vocês falassem desse filme. Eu também acho que seria legal se passasse esse filme nos interior, sim, né, do Brasilzão. Mas de qualquer forma, tem a crítica do Lucas, né, do Escaravelho do Diabo. E eu fiquei bem empolgado com o filme até sair o trailer, né, assim. Porque realmente ficou uma coisa um pouco mais infantil, né, ficou bem infanto-juvenil. Mas de qualquer forma, é bem bacana que as pessoas estejam gostando. E eu acho que o cinema brasileiro, apesar dessa coisa de que ele está crescendo, eu não acho que ele está crescendo. Ele está se abrindo mais pro grande público. Exato, né? exato. Antes ele ficava muito restrito a festivais e tudo mais. Eu acho legal porque eu acho que essa coisa de ser comercial é muito importante pro cinema brasileiro. E eu acho que ele tá indo por meio de adaptações de livros, biografias, etc. Então, aos poucos, ele tá chegando para um público um pouco maior. E achei bem legal o comentário do Cauã. A única coisa que a gente percebe, né, Dani, é que apesar do tempo tá passando, tudo, o que ainda continua sendo o grande calcanhar de Aquiles do cinema brasileiro é a distribuição, né, cara? Infelizmente, ainda é. Sem dúvida. A grana para distribuição e ele chegar mesmo em mais salas. E o Brasil também precisaria ter mais salas, né? Eu acho bem complexa essa discussão, porque daí vocês resvalam até em questões do tipo se deveriam bloquear as grandes estreias, por exemplo, impedir cinemas hollywoodianos, de filmes hollywoodianos, de chegarem em 1000 salas, né? Exato. Então até que ponto você pode ou não fazer isso, isso é um debate importante. Quem sabe um dia a gente não faz um podcast sobre isso, né? Com certeza faremos, tá aí anotado já. Essa pessoa que eu comecei a namorar, eu tinha 16 anos, foi meu primeiro namorado. E era assim, eu achava que eu era um anjo na vida dele. Porque ele não era uma pessoa, tipo, do bem, assim. Aí eu viria como um anjo pra que ele, tipo, ficasse um cara legal. Letícia, vamos começar esse papo do princípio, né? Você já começou dando aí uma palhinha pra gente do que foi o início da sua carreira, né? Mas o que é uma criança trabalhando com 9 anos? Era trabalho mesmo? Porque, né, às vezes se confunde, né, com, sei lá, uma brincadeira, não sei. Eu acho que a minha sorte é que, diferente de outros trabalhos que muitas crianças exercem desde cedo, essa confusão de como nomenclaturar, né, sei lá, a profissão do ator, ela permanece durante a vida toda, né? Porque nosso desafio do ator é manter esse estágio de divertimento, de provocação, de se livrar de uma expectativa de resultado, de julgamento, porque isso conduz o ator a um lugar mais livre, né? Assim, realmente de criatividade, de criar os personagens de um jeito mais irreverente e tal. Então, eu acho que durante muito tempo eu me debatia, assim, com esse tema na análise, né? Tipo, uau, será que eu fui prejudicada por ser uma atriz mirim? Ou, tipo, sei lá, o que eu perdi da minha vida com isso? Sabe? Tipo, nossa, será que eu tenho traumas? Mas o que eu saco hoje em dia é que, assim, essa confusão do quanto que eu tenho que me dedicar a isso, encarar o que é o ofício, né? É algo que só pertence ao mundo adulto, ligado a dinheiro, a remuneração, ou a desempenhar o seu talento no mundo, sabe? Assim, a encontrar sua própria voz dentro de uma sociedade. Então, eu acho que é uma resposta que eu ainda não sei dar, e que bom que eu não sei dar, sabe? Porque eu fiquei percebendo que é legal que essas coisas transitem uma dentro da outra, né? Sim, é tipo isso, né? Vocês estão trabalhando agora com esse programa que vocês fazem, vocês devem ser jornalistas, rádio, TV, sei lá, mas é isso, né? A gente nunca pode perder esse espírito do que também não é trabalho. Exato. Eu acho que é difícil pra mim entender o que a gente entende como trabalho hoje em dia, né? Essa sociedade, né, tipo, não sei, esse jeito que a gente entende, né? O que é carteira assinada, se é fábrica, se não é, se é funcionário público, sei lá, o que é isso, né? Eu hoje em dia, eu fui desconstruindo
desconstruindo um pouco essas palavras, assim, esses termos, e fui vendo que na real a gente pode ressignificar de jeitos mais interessantes, né? Exato. Acho que o mundo tá se transformando um pouco nesse sentido, né? Porque a gente vê muito isso, desde gente que não para de trabalhar nunca porque tá sempre conectada, sempre com o celular lá, até esse movimento de fazer o que ama e não ter aquele trabalho que você, né, depois você vai fazer algo que você gosta e durante o trabalho ele é uma coisa chata, né? Como a atuação é uma coisa, não sei, eu enxergo muito isso, né? A atuação e qualquer trabalho relacionado à arte, automaticamente é quase que uma vanguarda, né? Desde muito tempo já se tem isso, né? Entre os atores, né? De desconstruir, né? O que é trabalho, o que não é. Eu acho que é interessante isso também, né? Eu acho que isso é um ponto, assim, ao invés de você ficar refém, né? Assim, desse sistema, assim, né? Tipo, o que você faz, né? Assim, tipo, o que é o seu hobby? O que é seu trabalho? Né? Você tô até repetindo o que você tá falando. Porque, assim, e não ter vergonha disso também, porque eu não posso chegar e falar, tô trabalhando pra caramba, né? A gente tem um discurso meio sofredor, assim, de lamentação, né? Que é tipo, nossa, tô trabalhando muito, só trabalho. Isso pra mim nunca foi um lugar de reclamar, assim, eu sempre trabalhei muito, porque eu acho que eu tenho muita sorte, assim, tipo, eu me dedico muito à profissão, mas de fato eu tenho sorte, eu acredito nesse fator, sabe? Eu tô sempre envolvida com alguma coisa, e aí eu passei também a me libertar um pouco desse discurso de ter que, quando falar disso, ter que falar me desculpando, sabe? Não, porque eu emendei um trabalho no outro, e as pessoas falam, nossa, é um monte de um olhar, assim, que tá mudando mesmo, né? Hoje eu tava lá no São Paulo Fashion Week, por exemplo, né? Aí, tipo, você vê várias blogueiras, assim, e eu fiquei vendo, eu falei, pô, E eu tive um dia meio blogueira hoje, que foi, tipo, escolher uma roupa pra ir, sabe? Escolher uma maquiagem, lá. E aí eu falei, cara, que louco, assim, porque isso é uma função também, sabe? Assim, porque... Aí depois me perguntaram lá no São Paulo Fashion Week, mas você acha que moda tem a ver com cultura? Eu falo, pô, lógico, né? Porque a gente vai usar uma coisa que tem a ver com o que tá acontecendo, sei lá, com o que os estilistas estão pensando, o tecido que tá disponível naquele momento, né? Tipo, por causa da economia. Então, acho que, sabe, tudo virou uma possibilidade de você se colocar fazendo o que você gosta como um trabalho, né? Porque eu vejo essas meninas, tipo, eu tava conversando com uma blogueira, ela é super inteligente e ela apenas tem estilo, sabe? Ela tem bom gosto. E por que isso é diferente de um ator que tem talento, né? Tipo, o que faz um ator? Nada, ele tem talento, ele é, tipo, comunicativo, ele é humano, ele é sensível. Então, as emoções, elas estão virando profissões, né? Exato. Tipo, o cara que é fotógrafo, ele não precisa fazer uma faculdade de fotografia pra fotografar. Se ele tiver um mínimo de domínio de técnica que ele pode aprender na internet e uma intuição, ele já virou um fotógrafo, né? Aí entra até uma questão que eu acho interessante, Letícia, que eu gosto de conversar sempre que eu bato papo com quem lida com arte mais diretamente, principalmente atores, que é essa questão do talento versus transpiração, né? O estudo e o que você nasceu pra ser. Como que você vê isso? Você acha que tem os dois juntos? É possível um ator ser um bom ator, vamos dizer assim, entre aspas, nada de talento, mas muito estudo? Como que você vê esse paralelo de... Deixa eu até complementar essa pergunta do Dani, porque eu tô lembrando aqui, vem na minha cabeça recorrente, uma resposta que o Ícaro Silva deu pra gente, que ele falou assim, que o artista, ele nasce artista. Ele fala assim, não tem como a pessoa se transformar em artista. Ela sente uma coisa de artista, mesmo se ela percorre outros caminhos e tal, sempre tem alguma coisa dentro dela que vai chamando pra aquela arte e tal. Você é meio dessa visão, assim? Cara, total. Eu tava pensando em responder algo assim. Eu amo o Ícaro, que ele é demais. Eu acho que, assim, se você não nascer com talento, não rola. Mas se você nascer com talento, você pode se esforçar mais ou menos, você já vai ser a parada, sabe? Tem gente que tem um comportamento, tipo assim, tem gente que nunca chega a ser filmado, tem gente que nunca chega a dar um texto, tem gente que nunca chega a ser fotografado, mas essa pessoa tem uma existência que caminha invisivelmente como artista. Agora, tem gente que tem esse talento eminente e aí vai elaborando, vai burilando, fazendo curso, ou vai prestando atenção, vai ficando presente, ou vai tendo coragem de assumir o que se é, porque eu acho que tem muita gente também nessa caminhada que não se percebe, né? As pessoas estão muito inconscientes do que elas são, do que elas estão sentindo. Então, tem muitas profissões, muitos talentos desperdiçados em várias áreas porque a pessoa não se escuta, né? Tipo, de repente ela desenha super bem, aí ela tem uma tradição na família de medicina, ela vai arrastando aquela faculdade de medicina, ela vai acreditando que ela é médico, né? E aí tem um talento que ele dá uma atrofiada e ele
não se desenvolve, né? Eu acho que quem tem o embrião, ele gera aquilo conforme o estímulo. Mas mesmo que você não estimule, você ainda será. Que o contrário não rola, né? Tipo, se você não é pra ser a parada e você vai ficar insistindo naquilo, você pode se representar, né? Tipo, você pode estar fazendo tudo como se fosse, né? Mas você não é de verdade, assim. Entendi. Eu acho que você não se torna se você não tem aquele negócio, assim. E aí entra até uma parte curiosa, porque assim, o Ícaro que a gente entrevistou também é um cara que veio desde a infância percorrendo esse caminho artístico e tal, né? Escrevendo livros e tal. E você também, né? Você também teve isso. E aí eu me lembro, eu assisti recentemente um seriado na Netflix que se chama Amor. E aí um dos personagens, o trabalho dele é ser um tutor, um professor particular pros atores infantis e adolescentes ali e tal. Então ele faz isso, o trabalho dele é isso, é ser um professor particular. Então ele dá aula de biologia, de ciência, ajuda, né, as crianças a fazer as provas que elas precisam fazer e tal. Tudo bem, você nasceu ali meio que nesse meio, né, artístico. Você acha que você teve algum momento que você falou, quero tentar fazer alguma outra coisa, ou não, você entrou ali e você falou, não, isso daqui é eu, isso me representa? Não, acho que tiveram muitos momentos de dúvida, assim, de revolta, né, porque, por exemplo, vou dar um exemplo pra ilustrar isso, eu sou budista, né, e dentro do budismo eu conheci muita gente que nasceu budista, que a gente chama de fukushi, que, tipo, nasceu numa família budista. Então, assim, desde infância, de bebê, eles viam os pais praticando, a família ali, né, cultivando aquela filosofia. E muitas dessas pessoas que nasceram com isso, só quando chegam com 20 e poucos anos, falam assim, tá, vou praticar, né? E aí eu ficava pensando assim, eu falava, cara, que louco, porque que sorte, assim, eu sempre sonhei, eu com uma família super católica, né, assim, tradicional, às vezes meio careta e tal, tipo, falando, puta, que legal teria sido nascer já numa família budista, porque eu vim descobrir agora com 25, 26 anos, né, e aí a maioria das pessoas que já nasceram com isso falam, cara, mas geralmente, que é aquela coisa, santo de casa não faz milagre, tipo, se você nasce na parada, você desconfia do negócio, né, e aí muitos falavam assim, minha mãe falava que eu tinha que fazer o daimoku, que é a recitação, né, do nosso budismo, que eu, né, não sei o que eu tinha que orar, né, e eu não fazia, só depois que eu vim ver adulto, que eu passei por outras religiões, que eu voltei a compreender que eu realmente, o budismo era o meu lugar, a minha escolha. Então eu acho que tudo que é muito inerente, assim, a gente tem um momento que é saudável até, né, você fala, cara, é isso, né, você tá crescendo naquela casa desde sempre, de repente você descobre que tem um mundo lá fora, você fala, peraí, mas será que eu não posso descobrir outras coisas desse mundo? Eu, quando eu tinha 17 anos, tive uma crise, assim, eu fiz jornalismo, né, na PUC do Rio, não concluí, tipo, não concluirei nunca, eu acho. Eu tinha muita dificuldade de me adaptar na faculdade, dos colegas, da matéria, assim, tipo, falava, nossa, o que eu tô fazendo aqui, coisa chata, eu quero estar no palco. Mas, assim, foi importante, né, a gente só consegue fazer o caminho com os nossos próprios pés, né, assim, como desde sempre foi muito natural, eu amava sempre interpretar, me divertia muito fazendo aquilo. Teve um momento que eu sou muito, assim, de me sacrificar, de me culpar, de me responsabilizar demais pelas coisas, desde muito nova. E o fato de ter um ofício, mesmo não entendendo isso direito na época, isso aumentou muito a minha relação com a responsabilidade, sabe? Então, durante um tempo, eu acho que eu briguei muito com isso, assim, porque eu falava, cara, tá pesado demais. Hoje eu entendo que o que tava pesado era eu que fazia ficar, sabe? Né? Era a minha relação com esse assunto. Porque é sempre isso, né? Então, a minha relação com falar assim, não, é 100% isso, minha vida toda, eu nasci fazendo isso, vou fazer isso eternamente. Hoje em dia, eu sei que é isso que eu amo, mas eu não preciso me relacionar de um jeito fechado, sabe? Eu não digo pra mim mesma pra sempre eu vou fazer isso. Eu acho que isso me trouxe mais saúde, sabe? Pra lidar com a profissão. É tipo, cara, eu tô fazendo isso agora, mas tudo bem se eu falar um dia, como eu já tenho vindo fazendo, assim, né? De cantar, de tentar produzir meus projetos mais pessoais, de escrever. Eu tenho um lado, assim, que aos pouquinhos vem desabrochando também, que dá um fôlego pra atuação, porque o ator tem uma coisa muito passiva, né, que geralmente, a maior parte, a gente fica esperando os projetos rolarem, fica esperando ter um personagem que tem a ver com o seu perfil, esperando um diretor lembrar de você, esperando que ele goste do seu teste, esperando que você faça bem aquele trabalho, esperando que o montador monte legal e você vá bem pro ar. Então, é uma obra-prima que ela é muito modificada, né, até o momento que ela vai ser apresentada. Até a versão do cara que escreve, pro cara que figurino, maquiagem, a gente tem muitas interferências, né, de todas as áreas do processo, né, a gente vai ser jogado num cenário
que o cenógrafo pensou, numa direção que o diretor pensou, num outro ator que vai interagir com a gente. Então eu piro muito nisso, sabe? Como que você mantém ainda a sua matriz, assim, o que você acredita, e se mistura, né? A gente se mistura muito, assim, com o que os outros setores trazem pro nosso trabalho. Nem sei, viajei, cheguei nesse assunto, agora vocês se virem pra gente voltar. Não, sensacional. Eu ia começar, na verdade, como a gente começou por esse caminho, mas eu tava pensando em voltar pelo seu início, né, na carreira, que você começou bem como uma grande parte dos atores brasileiros começam, né, que é na Malhação, né? Mas você era bem mais nova do que a média, né? Geralmente o pessoal começa na Malhação com uma idade um pouquinho maior, você era um pouquinho mais criança, era um núcleo, né, um pouco de crianças, não era isso? Era isso, eu tinha 12 anos, minha personagem tinha, tipo, 13. Eu era, tipo, a irmã dos caras, né, que eram a galera dos 18, assim, 17. E eu fazia a Kailane, que foi o personagem que me levou pro Rio de Janeiro, que mudou minha vida, assim, que desde então eu nunca mais voltei, né, foi uma coisa louca, assim, porque rolou essa oportunidade, eles precisavam de uma menina, assim, do meu perfil, que fosse clara, de olho claro, que era pra fazer parte da família do Cadu Moliterno, do Henrique Castelli. E aí, do dia pra noite, assim, foi uma coisa surpreendente, que meus pais, era março, eu lembro, eu já tinha começado as aulas, tinha 12 anos, né, e aí propuseram pros meus pais, né, falaram com eles, olha, ela precisa vir morar aqui e tal, e eles toparam, e de repente, tipo, 2 dias depois, eu tava eu e minha mãe no Rio de Janeiro, meu pai continuando morando em Santo André, que eu sou de São Paulo, né, do ABC, e aí foi uma revolução, assim, eu paulista, eu falava, tipo, paulistanês, mega anasalado, sabe, tipo, não tô entendendo, e eu era mega zoada na escola, porque eram todos os cariocas, os carioquinhos, não sei o quê, e aí foi isso, cara, foi um personagem que as pessoas lembram até hoje, e me olham e batem o olho e falam, cara, Kailane, eu falo, pô, mas tem 15 anos, 16 anos que eu fiz isso. Então, a gente tava até se perguntando aqui antes de gravar, a gente falou assim, nossa, será que ela fez o grupo, né, de atores que tem na Globo, né, da escola de atores, né? Você chegou a passar por isso durante a Malhação? Ou não? Foi uma coisa que já chegou na labuta mesmo, na ralação, assim, né? Cara, eu cheguei na labuta, mas aí eles colocaram, eu lembro no início, assim, na verdade, assim, eu sempre tentei estudar muito nas brechas, eu sempre fui, como eu te falei, né, assim, falei pra vocês, sou muito, assim, de me cobrar, de sempre achar que eu não tô dando o suficiente, que eu posso ser, então eu inventava 1000 oficinas, assim, sabe, nos tempos vagos, cursos e tal, mas eu não tenho uma formação, assim, de atriz, eu nunca consegui, sabe, esse tempo, assim, meu sonho ainda é cursar dança, hoje em dia não é mais arte cênica, já foi durante um tempo, hoje em dia eu tenho vontade de fazer faculdade de dança, porque é um outro planeta ali, corpo, né, assim, que eu tenho muita vontade de investigar essa fisicalidade e tal, mas isso é outro assunto. Mas na época da Malhação, eles me colocaram uma fono, porque eu tinha essa questão de sotaque muito forte, então eu tinha uns encontros com a fono, e tinha a Paloma Riani, cara, que é uma puta, tipo, coach da Globo até hoje, uma atriz e preparadora de elenco, que ela cuidava de mim. Eu achava estranhíssimo, assim, eu lembro que eu, assim, achava incrível, ao mesmo tempo que eu falava, cara, será que eles acham que eu não tô fazendo bem? E por que eu tenho que ter uma professora pra me ajudar a fazer as cenas? Tinha uma coisa meio que não entendia muito bem ainda isso de ser dirigida, né? Porque tudo pra mim era muito intuitivo, muito natural, muito fluido, até o momento que entra um diretor ali, né, e vai somar com você pra te levar pra alguns lugares. Só que parte disso é te dizer não, né, pra algumas coisas. Então eu ficava meio falando, mas por que eu não posso fazer essa cena desse jeito? Eu lembro muito dessa sensação, sabe, desse primeiro limite, assim, né, assim, uma coisa meio de aprender, né, mesmo que eu tinha uma coisa, assim, muito autossuficiente. Acho que a vida vai te ensinando, né, vai te acalmando nesse lugar. E você era muito nova, né? Muito, Essa menina sofreu um acidente. Ela foi a um baile numa favela. Tocaram terror, rapaz. O resto você pode deduzir, né? A menina é minha filha. Filha do seu patrão, entendido? Sim, senhor. Você ainda acha que eu não sei beijar? E sabe? Quer ver como eu te beijo? Quero. Larga essa mulher, é a última das cachorras. E eu acho muito legal que você comentou que você acredita na sorte, e aí, assim, vendo logo depois, né, de Malhação, você passou por uma bem longa até, né, mas 2 boas fases de outras emissoras, né, então, sei lá, enquanto muita gente, até um tempo atrás, se dependia quase que exclusivamente da Globo, né, você passou por uma fase boa da Band, que foi a Floribela, né, que a novela da Floribela, e depois você passou por uma série de novelas da Record, numa excelente fase que a Record teve, né, de boas novelas, de grandes
grandes produções, né? Pois é, foi um surf, assim, foi meio tipo, o mar tava bom e aí fui sendo levada. Mas eu acredito muito, assim, na minha sorte de verdade, assim, e acho que é bom acreditar nisso, na minha proteção, sabe? Eu acredito também que eu vim, assim, isso é recente, assim, é um entendimento recente que me acalma. Tem uma coisa de integrar, né, a nossa história. Tipo, essa entrevista, essa conversa que a gente tá tendo agora é uma conversa que você consegue dar um zoom, assim, né? Você vê de cima e fala, nossa, que louco, parece que as coisas fazem sentido. E ela ia dar um alívio, né? Que você fala, nossa, que louco, porque a gente rala muito, trabalha muito. Eu saí da minha cidade, sabe? Morria de saudade do meu pai, do meu irmão. Minha mãe foi morar comigo, a gente nunca foi bem exato de grana, meus pais são professores, então, tipo, é uma relação, né? E é bonito, assim, ser compartilhado, sabe? Eu acho que o ator... Por isso que eu acho legal esse movimento, assim, dessa coisa da multiplicação, né? Da tecnologia, da velocidade das coisas, porque você faz uma cena aqui, sabe? Fulano tira uma foto, já tá no outro canto do país, você dá uma entrevista, fulano escutou não sei aonde, não lembra mais como e já vai. Porque eu acho que a gente tem que se replicar, se multiplicar, né? Eu acho que ator tem que ser gente que gosta disso, assim. E eu fico feliz de ter podido passar por essas emissoras, porque eu acho que diversificou as pessoas que eu pude falar, né, assim, com quem eu pude ser vista e atingir, né, eu acho que é muito rico, cara, essa multiplicidade de veículos, de, tipo, pô, eu fico tão feliz que eu fiz alguns trabalhos na GNT, na Globo, agora a gente fechou um trabalho novo que a gente vai começar a filmar no final do ano, que é um programa de viagens. Olha aí. Eu falei, cara, como assim um programa de viagem, sabe, assim, uma parada, quando que eu imaginei que eu pudesse fazer, foi uma ideia minha e de um amigo meu, e a gente conseguiu vender esse programa pra Paramount, pro canal da Paramount. Então a gente vai estar num outro circuito a cabo também muito louco, que um canal novo, e não ter medo disso, sabe? Tipo, né, essas coisas de internet. Eu fiz 5 musicais grandões, depois eu fui fazer, agora eu tô fazendo uma peça super alternativa, sem grana, que a gente tá viajando pelo Brasil. Então eu acho que o lance é ir lá, né, ver qual é que é, quem são essas pessoas, o que tem nesse nosso país, sabe? Quem é que tá a fim de ver o que a gente tem pra falar. Eu acho o máximo ter trabalhado na Record, acho o máximo ter feito Bandeirantes. Como eu acho também legal ter feito trabalhos pro público infantil, adolescente, já fiz muita coisa pra esse público também. Até só pra linkar a minha frase, né, que eu falei de vilão, foi a primeira que veio na minha cabeça, porque, assim, quando a gente combinou, né, de conversar com você, a primeira coisa que eu lembrei foi do Chamas da Vida, que eu adorava aquela novela, que era sensacional. E uma das coisas que eu mais gostei, a primeira coisa que eu lembro, apesar de lembrar de você e dos outros núcleos, era da vilã, né, que era a Lucinha Lins, que foi espetacular, assim, daí eu lembro, por isso que eu fiz aquela frase, porque eu lembro que eu fui muito realmente fã. Ia ter que explicar a sua frase. Não, tinha que explicar, mas assim, eu fui muito fã dessa novela mesmo, assim, eu acompanhei praticamente todos os capítulos. Assim. Que legal, era uma novela massa. Mas a gente tem essa cultura, né, cara? A gente precisa disso, a gente precisa amar o mocinho, a gente precisa detestar o vilão, cara, é isso, sabe? Exatamente. A gente, como público, precisa passar por essas emoções, né? Tem muita gente, eu fico pensando nisso, que assim, a chance que aquela pessoa tem de odiar alguém é vendo um filme. Na vida, talvez ela não tenha, ela não conheça, ela não entre em contato com isso, ela não se permita. Eu acho que o distanciamento que a ficção traz, você pode tudo, você pode sentir tesão por uma pessoa que tá ali, que não é seu companheiro, você pode ter um sonho é muito maluco isso. Sim, e até sentimentos mais complexos, né, assim, né, uma mistura de atração com repulsa que você não sentiria por ninguém, porque a gente não pode viver tantas vidas, né? Sim. Mas eu ia até te perguntar, Letícia, sobre a questão de... Porque assim, eu sei que as coisas não acontecem separadinhas, mas a impressão que dá é que você passou por uma série de novelas, ao longo desse tempo foi fazendo, né, peças. Hoje a gente vê que você tá um pouco mais no cinema, assim, você tá um pouco mais presente no cinema. Eu queria saber como que você vê a diferença da atuação, tanto em termos de projeto, assim, de preparação, né, para um determinado personagem, até o retorno da audiência, porque o cinema a gente sabe que ele tem um tempo maior até chegar pro público, até você saber o que acharam. Deixa eu complementar essa pergunta do Dani de novo, porque eu tava dando uma olhada aqui, né, na sua filmografia, e aí a gente vê, assim, que você foi fazendo séries, né, de TV e tal, foi fazendo e tal. Aí, corrija se tiver errado, tá? Porque pode ser que isso esteja errado. Você faz uma participação num filme de 2011 chamado Amor. E aí, só que você estreia efetivamente com Bonitinha Mais Ordinária, né? Que foram lá depois, né? Isso, mas que na verdade você gravou antes, né? Então, vou tentar juntar umas coisas que você falaram que são muito boas. Que é tipo, a resposta, né, por exemplo, dos trabalhos. O Bonitinha era um filme que eu tinha muita expectativa que ia mudar a minha vida.
Vou mudar minha carreira. Porque na época eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Meu sonho era fazer um Nelson, meu sonho era fazer cinema. E aí, eu fiz esse filme. E aí, assim, a galera comentava: nossa, ela arrebenta, ela é ótima. Só que o filme nunca lançava. Então, assim, ninguém lia, sacou? Essa parada que todo mundo falava, que eu tinha uma expectativa. Aí a gente aprende, né? Já fala, cara, ok, relaxa aí, a vida é assim, né? Talvez esse filme nunca lance, talvez nunca ninguém saiba o trabalho que eu fiz. Talvez, tipo, sei lá, talvez 1000 coisas. Talvez até lá eu desista de ser atriz. Tipo o Chateau, né? Que demorou 20 anos. Exatamente. Eu falei, cara, vai que é o Chateau 2, sabe assim? E aí eu segui com a minha carreirinha lá, né? Enfiei minha vela no saco e falei, pô, beleza, vamos continuar trabalhando aqui. Foi o maior aprendizado, eu agradeço muito por essa experiência ter sido assim, porque eu já entendi muitas coisas nesse momento, sabe? Quando passaram 2 anos que o filme não lançou, eu falei, cara, é isso, não quer dizer porque ninguém viu, é um pouco daquilo que a gente tá falando, né? Que eu valho menos ou porque alguém viu que eu vou valer mais. Não existe essa fantasia de achar que você faz um trabalho e te consagrará para todo sempre. Eu não acredito nisso, né? E eu acredito que as coisas são horizontais, assim, não acho que você vai fazendo, até porque é isso, eu tinha um plano vertical que não existe, né? Você fala assim, não, quando lançar o filme o nego vai ver isso, eu vou comer. Aí você fala, tá, o filme não lançou, e agora? Então, aí veio esse filme O Amor no Meio do Caminho, que era um filme, cara, que eu, me orgulho demais de ter feito, porque foi muito difícil, é um filme muito importante, assim, é um relato real, né? Assim, pra quem não conhece o filme, a gente recria algumas falas de episódios de pessoas que viveram relacionamentos doentios de amor. Só que a gente recriou isso sem ver o original. A gente tinha uma transcrição literal, assim, num papel, das palavras que a pessoa usava. Então é um trabalho lindo que eu fiz com o João Jardim. E, foi lindo. Eu fiz um teste pra fazer esse filme, eu passei e tal. E aí, anos depois, lançou Bonitinha. E também teve um lançamento pequeno e pouquíssimas pessoas viram o filme. E depois que eu vi, eu falei, tá. Tipo, eu não achava mais também incrível, sabe? Eu falava, nossa, esse é um puta trabalho que eu achava. Que é legal, tá lindo, eu sou super orgulhosa desse trabalho. Eu acho que tem uma coisa, tem um registro de uma garota de 18 anos que eu era, sabe, nessa fase, assim, de uma coragem, de uma loucura, assim, que eu acho lindão, assim, de ver. Eu fico feliz disso ter sido documentário, eu fico mais feliz de ver essa fagulha, sabe? Isso pra mim é o mais importante. E aí depois outros filmes devagarinho foram rolando, né, como esse ano agora eu fiz o Saltimbancos, que pra mim também acho que vai ser uma coisa inédita de se fazer no cinema, porque a gente imagina que é um filme um pouco maior de bilheteria. Eu nunca fiz um filme grande de bilheteria, então eu não sei o que é isso, mas em compensação, por exemplo, Ponte Aérea que eu fiz, cara, é um filme muito afetuoso pras pessoas, assim. O que a gente recebe, assim, em troca por ter feito esse filme é inacreditável, assim, porque é um filme que fala do amor hoje, né, do amor contemporâneo, dos desencontros, do descomprometimento, da dificuldade de se entregar. Então, eu nunca imaginava, por exemplo, que eu ia ter tanto retorno quanto eu tive com Ponte Aérea. É surpreendente, porque as pessoas amam o filme, as pessoas veem o filme, né? Não imaginava por esse sentido, porque eu sempre acreditei que o filme era legal, mas daí as pessoas verem, né? Porque esse que é o desafio do cinema, né? Tipo, é a pessoa descobrir o filme, né? Porque às vezes tem filmes incríveis que estão lá e como é que você descobre, né? Como é que você fica sabendo? Isso é uma discussão que a gente tem muito sobre, principalmente o cinema brasileiro, né? Ele tem incentivo pra produzir, pra distribuir não tem. Aí ele vai, passa em 2 salas e aí não tem muito o que fazer, o produtor não consegue sair dessa e, né? E fica isso, tem que ser garimpado, tem que ser descoberto, né? Não, e aí é louco, porque eu tenho amigos, assim, que eu super admiro e às vezes a gente fica um tempo sem se falar, a gente se encontra e fala, e aí? Lancei 3 filmes, você fala, tipo, aonde? Sabe? Pois é. Como assim, sabe? E são filmes ótimos, assim, enfim, ainda é uma coisa que a gente vai ganhar muito, né? Sim. E Letícia, e essa diferença de atuação mesmo? Quer dizer, uma pessoa que tava ali no mundo da televisão e tal, e de repente agora você tá vivenciando toda essa atmosfera de cinema e tal, mudou muito pra você ou não? Foi uma experiência que não foi tão imersiva assim? Nossa, cara, então, olha que louco. Eu tinha, ao mesmo tempo que eu tinha um fascínio pra fazer cinema, eu tinha um pavor de fazer cinema. Porque o primeiro filme que eu fiz, assim, grande, né, que foi o Bonitinho, eu trabalhei com o João Miguel, né, que é, pra mim, um dos grandes atores do nosso cinema. E eu ficava vendo, assim, tentando aprender, entender, e eu tomei uma surra, assim, tipo, os 2 primeiros filmes que eu fiz, o do João Jardim, então, assim, cara, a gente regravou 1000 vezes.
a minha cena. E não era, enfim, porque é isso, porque a gente repete, né? Cinema a gente ensaia, a gente repete. Cinema, às vezes você fica, né, frustrado porque você gravou e aí já era, e aí tem uma outra cena. Então, assim, o início pra eu aprender a fazer isso, até porque eu acho que tem a ver com essa minha natureza de uma autoexpectativa, uma responsabilidade, uma coisa. Eu sofria muito, assim, e aí teve um momento que eu falei, cara, não vou mais fazer, não quero. Tipo, falava pra mim, me reclamava, né, assim, meio assustada. Até que depois do Ponte Aérea, assim, que eu fiz, que eu acho que o lance também de você ter mais diárias, né, essa coisa de você filmar todo dia, isso vai quebrando a sua resistência e aí ou vai ou racha, né, você aprende a fazer o negócio, não que aprende, mas assim, você flui com o negócio. Então, esse filme foi um filme de 32 diárias, eu filmei todos os dias, quase todos os dias, sei lá, acho que 3 ou 4 eu não tava. E depois de ver o resultado também, acho que eu provei pra mim mesma que eu podia fazer, que eu não precisava ter medo disso, que era só uma linguagem nova, porque o cinema, ele tem uma coisa de ângulo, né? O cinema tem uma coisa da lente. E entender um pouquinho dessa técnica, assim, sei lá, de fazer cinema, me fez entender e repensar sobre tudo, sobre o teatro, sobre a TV, sobre a internet, sobre o vídeo do celular, porque é enquadramento, né? Exato. É o olho do que a câmera tá vendo. Se a câmera tá mais lenta, 1 segundo a mais já conta uma outra história. Se ela gira pra te ver falando de frente ali, pegando aquela fala, se o cara marca a câmera de costas, você falando assim, né? Se tem uma luz assim, se o plano tá aberto, se o plano tá fechado. Então, assim, pra mim, depois que eu saquei essa parada, eu fiquei mais fascinada ainda. Eu falei, nossa, por isso que as pessoas falam que é uma cachaça e falam que é incrível. Porque, assim, é um requinte, né? E é um jogo com a câmera, com o fotógrafo, o diretor ali, que tudo muda, né? E depois ainda, quando você começa a ver a brincadeira do cara da edição, aí você fala, cara, isso é muito divertido. Porque o cara pega uma cena, ele quebra em 1000 pedaços, ele puxa pra frente, ele puxa pra trás, ele bota uma música aqui, ele tira um pedaço da cena, ele joga pra um outro ator te olhando ao invés de você falando, já é outra cena. Então, assim, o cinema pra mim tem um lugar de sorte, de destino, nesse lugar de uma roleta russa um pouco também, que é essa interação com o que o diretor estiver pensando, o fotógrafo, o montador, né, que ele me ensinou muito a não ter essa obsessão pelo controle, porque não dá pra ter, sabe? E sem falar que a câmera às vezes tá muito perto, se você estiver pensando em qualquer outra coisa do tipo, será que eu tô fazendo? Já era, já sabe? Já pegou, já vai ficar uma bosta a cena, sabe? Então, assim, ele me deu uma coisa assim de, cara, é do coletivo, saca? É o fotógrafo tem que chegar junto, porque às vezes você repete uma cena 40 vezes. A vez que você faz pior é a vez que todo o resto deu certo e vai ser essa vez que vai pro rolo, sabe? Exato, então, ele tem um lugar, assim, de uma mistura do coletivo e é uma mão de obra foda, né? Assim, tipo, pesada, de você acordar 4 da manhã e filmar pra caralho e, tipo, tá exausto. Eu gosto de trabalho, assim, que te faz suar. Eu acho que a galera que faz cinema é nego que gosta de ralar muito. Então é muito legal encontrar essa galera. E acima de tudo, apaixonados pela arte, né? Isso que é mais impressionante. E eu fiquei imaginando como que na novela é muito difícil de enxergar isso, né? Porque por conta da loucura de produção rápida, né? Assim, você não chega nem a ver quando que vai pra edição. Tudo bem que a edição com certeza é mais prática, talvez, mas independente disso, você não, imagino que você não vê, né? Você lá filmou uma cena atrás da outra, vai pra casa, né? Os desafios são outros, né? Mas a televisão também, infelizmente, tá mudando. Eu acho que... Tá mudando, é porque eu agora fiz um trabalho que me chacoalhou meu pensamento também sobre isso, porque eu fiz uma minissérie agora com direção do Zé Luiz Villamarim, que o fotógrafo era o Walter Carvalho. Apenas o Walter Carvalho. Então, assim, foi foda, porque, assim, os caras conseguiram incorporar o máximo de linguagem de cinema dentro ali do movimento televisivo, que, na verdade, eles também conseguiram abrir um espaço, porque, assim, eu fiz uma minissérie de 12 episódios. A gente filmou em 5 meses. Então, assim, é como se fossem 12 média-metragens, né? Um episódio deve ter uns 40 minutos lá. Então, eu acho que a TV tá incorporando, assim, sabe? Um pouco mais da movimentação da linguagem da câmera do cinema, as interpretações, né? Eu sinto muito isso, assim, do ponto de vista de atriz, porque até a preparação pra você fazer um trabalho, que antigamente você tinha leituras, né? Mas não tinha a figura do preparador, né? O coach, o preparador de elenco. Agora é uma coisa que todo trabalho de TV tem.
né? Eu acho que é uma coisa que o cinema trouxe muito, essa figura, que é o cara que além do diretor, ele tá junto dos atores, ele faz um treinamento ali. Todo ator, claro, você tem capacidade pra fazer um papel, mas você tem que descobrir qual é o vocabulário pra falar pra esse personagem, né? Você vai fazer em questão. Então, se você consegue fazer esse curso, né, tipo, antes, pra você aprender quais são os signos ali desse personagem, qual a linguagem dele, você vai pra filmagem mais preparada. E aí você tá mais livre pra brincar com linguagem de câmera, com, sei lá, com ritmo de cena, com improviso. Então, eu acho que essa coisa do improviso, desse trabalho um pouco mais autoral, a força que as séries vieram, né, que o cinema veio e tal, o canal a cabo, Netflix, isso mudou muito, porque todo mundo tá consumindo outro tipo de coisa, então não dá mais pra fazer o que se fazia. Eu diria até, né, Letícia, que como a gente teve aí uma popularização desse conceito cinematográfico, tanto que a gente vê obras lá fora que já tem muito dessa fotografia cinematográfica, e aí hoje em dia também a gente tem o YouTube como um canal gigante para mostrar talentos também, né? Então meio que deu um toque para todos os produtores e diretores e tal de, a gente tá elevando a barrinha de qualidade aqui, né? Então vocês têm que acompanhar isso, né? Porque estão... Não, e também tá mudando dizer quem são as pessoas que a gente quer ver, né? Exato. O que é interessante, né? Porque antigamente tinham isso, né? Essas figuras, né? Assim, o artista de TV, né? O quality star. Hoje em dia, você quer ver a Jojo que faz aquele vídeo engraçado, que é uma menina normal, que não tem maquiagem, que não tem estrutura, sabe? Que filma numa luz crua, que não... É isso. Então, né? Assim, o que é interessante hoje em dia, né? Quais são as histórias que a gente quer ouvir, quais são os personagens que a gente quer acompanhar, eles estão muito próximos do humor, eles estão muito próximos do realismo, né? Uma coisa documental. Eu acho massa, cara. Eu gosto desse momento que a gente tá vivendo. Eu acho legal também. A gente tem um grande exemplo que é o Velho Chico, né? Que tá agora na Globo, que tem uma fotografia belíssima. Primorosa, né? Primorosa, exatamente. Você atirou em mim. Você machucou meu braço. Você atirou em mim. Princesa, a última coisa que eu queria no mundo era te ferir. Você me obrigou. Eu tava observando aqui, eu até fiquei impressionado, porque você emendou um trabalho atrás do outro, tanto na parte da TV, depois com teatro e tal, né, e o próprio cinema, mas assim, um atrás do outro mesmo, cada ano um projeto novo e tal, então você é uma profissional que não para, né, tá sempre em contato com alguma obra diferente e tal. E aí eu vi aqui que tem um pequeno gap dentro da parte de filme, que é justamente do Amor, pra depois você fazer o Não Pare na Pista, né? Que daí são mais ou menos uns 3 anos que você ficou sem fazer cinema. Durante esse período, você tava se experimentando em outras coisas? Ou você, resolveu que, não sei, não pintou projeto? Como é que foi isso? Cara, eu acho que isso foi, 2012, 13. 2012 e 2013. Então, foi uma fase que eu fiz muito teatro musical. Legal. Tem esse momento na minha vida que meu primeiro espetáculo foi o Despertar da Primavera, depois eu fiz o Hair, depois que foram assim, um em seguida do outro. Depois eu fiz o Como Vencer na Vida Sem Fazer Força, que era com o Gregório do Vivier e o Luciano Guimarães. O menino que vendia palavras também? Também, é verdade, eu fiz. Esqueci. Então, eu acho que desde o Amor até depois do Não Pare, foi um momento assim de muito mistério em relação ao cinema, sabe? Eu sempre fazia leituras, testes. Eu tenho uma empresária maravilhosa, a galera gosta de me receber, os diretores, sabe? Mesmo pra ver assim, meu trabalho e tal. E aí, realmente, que foi esse aprendizado do fazer cinema, sabe? Foi um tempo de maturação também, eu acho que pra entender um pouco dessa linguagem. Eu acho que durante muito tempo eu ia muito mal nesses testes que eu fazia, porque eu não entendia muito bem, assim, sei lá. E depois isso foi melhorando. Acho que tinha uma época também que tem uma fase da menina, assim, sabe? Tinha uma coisa que eu fiquei meio um pouco indefinida, assim. Já tinha 20 anos, mas tinha uma cara muito nova, ao mesmo tempo que tinha uma maturidade, mas tinha uma voz, sabe? Tem uma fase também que rola um pouco esse desencontro. Até os produtores também conseguirem te colocar numa faixa etária ou, né, assim, minimamente catalogar pra conseguir escalar. Então também acho que tem a ver com isso. Mas em contrapartida você tava se descobrindo no canto, né? Que era algo... Foi muito legal. E isso te ajudou na
interpretação, porque até você falou da dança, a Ingra Liberato falou isso pra gente, né? Porque ela era dançarina e ela fala dessa, como é importante essa expressão corporal, né? Também o significado, o ressignificado que você dá na hora da interpretação, por você ter esse controle muito mais consciente do seu corpo e tal. Agora, eu imagino que o canto, né? A voz te traga também um outro significado. Né? Eu acho que, assim, pra mim, cantar e falar é a mesma coisa. Foi isso que eu aprendi, sabe? Hoje em dia, se eu tivesse que dizer, assim, falar sobre isso, como eu, né, está falando, eu digo isso. Porque a gente tem uma musicalidade na nossa fala, né? Assim, cada um tem um jeitinho de falar. Tanto que o sotaque tem a ver com essa coisinha mais cantadinha assim, né? Cada um de um lugar. Essa peça que eu tô fazendo, eu faço uma pernambucana. Eu digo que a Maria Helena, ela é, tipo, totalmente nordestina. Então, ela tem um jeitinho de dizer assim, que é realmente de recifense. Então, eu acho que... E a gente tem muito medo do canto, né? Eu tinha muito medo do canto. E nesse período que eu fiquei mergulhando nisso, a gente vai percebendo que é muito mais próximo do que a gente imagina, que todo mundo canta, porque todo mundo fala, quem fala canta. E a respiração, né? Aí também é um outro planeta, assim, você entrar dentro, entender, né, como que você respira, o quanto que seu sistema emocional, nervoso, ele entra ali na hora e pode te ajudar ou pode acabar com o que você quer dizer, como você controla um pouco isso, como a sua musculatura atua, anatomia mesmo, né, assim, tipo, você entra numa... Agora, eu acho que não tem como o ator não passar por isso. Assim, por isso que eu acho que assim, esse lance da Ingra falar é uma coisa comum até. Quando você tava falando, eu fiquei pensando, a Leandra Leal também acho que fez dança. Isso, muitos atores que têm esse diálogo, porque a expressão você só desenvolve mais ou menos, né? A sua capacidade física de dizer alguma coisa. Tem gente que carrega mais pra oralidade, tem gente que carrega mais pra expressão, tem gente que carrega mais pro silêncio, né? Pra música, pra fazer som. Mas tudo é parte de um mesmo núcleo, assim. Então, eu cada vez mais vejo essas coisas integradas, e isso foi me ajudando a alçar voos maiores na música, né? A acreditar que, cara, se um neném pode chorar durante 2 horas, não fica rouco, em que ponto... né? E é isso. E aí você fala assim, que ponto a gente desaprende a fazer isso, né? Por que a gente perde a voz? Por que a gente fala errado? Por que a gente tem falta de ar? Por que a gente tem alergia? Então, assim, é um lugar, assim, de uma investigação que só te dá mais ferramentas, né? Pro trabalho do ator, porque tudo é o trabalho do ator, né? Isso que eu acho, assim, é tudo a mesma coisa. É só o quanto você decide dar atenção naquilo, naquele exato momento. Tem gente que nunca fez musical, mas trabalha a voz de outras maneiras, né? Nessa coisa de fazer personagens que fazem sotaque, nessa coisa de fazer teatro, que você tem que projetar a voz, de fazer rádio, de... sei lá, tem mil possibilidades, né? Eu tava pensando nisso, em como o ator precisa até do domínio do corpo, né? Que você descubra o seu próprio corpo, né? E encontre em cada detalhe dele um instrumento que você vai usar. Aí eu tava lembrando até que quando eu fiz faculdade, o pessoal das artes cênicas sempre, volta e meia, tinha alguma coisa meio maluca que eles faziam, né? Correr pelado na rua, às vezes tinha umas coisas assim, que eles falavam que era muito disso, de perder a inibição, de se olhar no espelho e se compreender, né? Compreender o corpo como ele é, como ele está lá. E aí nisso, não sei se eu tô viajando demais, mas eu queria que você falasse um pouco, porque assim, tanto no teatro com, o Despertar da Primavera, lá na novela da Chamas da Vida e no Bonitinha Mais Ordinária, você teve que lidar com personagens que estavam com o mesmo tema, né? Do abuso, enfim, do abuso do corpo de uma mulher, geralmente uma mulher obviamente frágil, né, naquele momento. Você vê isso como também uma forma de conhecer o seu corpo, e até no Bonitinha tem essa virada de que, na verdade, a personagem, ela é uma personagem que até contraria, né, infelizmente esse machismo que a gente vê muito de sempre colocar a mulher como algo frágil, objetificado e frágil, né? Como que você vê isso de se olhar, se entender e projetar nessas personagens toda essa questão relacionada ao corpo, assim? Então, é intenso, né? Foi uma coisa que mexeu comigo durante muito tempo, porque eu não vivi um abuso, mas eu entrei dentro do sentimento, da cabeça de alguém que viveu, né? Que são as minhas personagens.
E é assim, entre outras vezes que eu entro dentro de um casal apaixonado, né, e eu sinto amor, a gente às vezes fica apavorado também, porque é entrar em contato com uma intensidade, uma crueldade, né, uma invasão, uma falta de respeito, de liberdade, e é uma coisa assim que não é só isso, é que você vai cutucando esse lugar e ele faz parte de uma rede, de um inconsciente coletivo, cultural, ancestral, que você sente assim, porque eu lembro na época que eu fazia a Vivi lá das Chamas da Vida, muitas pessoas falavam pra mim assim na rua, me encontravam, aconteceu a mesma coisa comigo, tipo, é muito louco isso, né, porque você cria um canal pra que os traumas das outras pessoas encontrem uma voz, então você dispara, né, assim, uma série de relatos, de coisas emocionais, você mexe no inconsciente coletivo, no consciente coletivo, porque esse tema vem mais à tona, as entrevistas vêm perguntando mais sobre isso, na época se falava muito sobre isso, né, comigo, ao redor, a novela foi muito bem de Ibope, então é uma vibração, assim, ao mesmo tempo que é muito triste, muito cruel, eu acho que também, é como uma... Cara, eu pensei numa imagem muito escrota agora, mas eu ia falar assim, é tipo uma espinha, saca, que você vai espremendo e o negócio vai saindo, e às vezes só tem esse jeito de curar, sabe? Eu acho que às vezes a gente tem que dar uma cutucada num assunto ali. É como esse momento que a gente tá vivendo a política, né? Assim, tem isso também. Verdade. A gente vai cutucando, você vai puxando aquilo vai vindo, e é horrível, é assustador, é nojento, porque você fica sabendo de tudo aquilo, né? Mas talvez se tudo vier pra fora e falando, como o processo da terapia, né? Até que vai chegando uma hora que aquilo vai clareando, vai se acalmando, você vai curando, né? Então, eu percebi que assim, eu mexi numa ferida muito profunda, que me afeta profundamente, mesmo eu nunca tendo sido vítima de nenhuma história de abuso, de estupro, nada, mas o fato de ser mulher, assim, a gente carrega uma memória, uma parada louca, e nas pequenas coisas, assim, né, a gente sente que isso é algo que ainda se encontra meio adormecido, assim. Eu fiquei feliz por ter desempenhado esse trabalho na época, que de alguma maneira algo aconteceu, assim, né? Assim, é legal falar sobre isso. Sei que é um problema que ainda não tá solucionado, sabe? Então, tipo, quando a gente volta a falar disso, fazia muito tempo que eu não pensava a Vera, né, sobre esse assunto. E pensando, assim, sobre isso, eu fico pensando, cara, que louco, porque ainda tem tanta gente, né, sofrendo tanta violência. E a mulher, né, assim, que já conquistou muitas coisas, mas, caralho, muitas não, né? A gente anda na rua e a maneira que você é olhada, né? Eu acho que essa violência sutil também, sabe? Sim. Que é de um olhar, que é de uma... Eu ia justamente perguntar disso, assim, queria saber se você se questiona ou já se deparou com um debate nesse sentido, também porque eu acho que, assim, não sei como que você encara isso, eu queria saber como que você encara isso, mas eu imagino que quando uma atriz, não só por questão dos personagens, mas porque tem toda uma exposição e tudo mais, você já se preocupou, já teve que se posicionar, ou por, sei lá, negar uma personagem que não vai ser legal, ou até nessa questão de luta das mulheres por melhores condições em geral, em várias questões, né? Mas no sentido de falar assim, não, eu não posso permitir que me olhem dessa maneira, ou que, sabe, me coloquem neste lugar aqui porque ele não é saudável. Porque, querendo ou não, para uma atriz eu imagino que ela tenha talvez até um pouco de, não sei se a palavra certa é responsabilidade, mas pelo menos um pouco de uma aparição maior, né? No sentido de poder se posicionar e poder até contribuir com essa luta, com todo esse movimento que tem, né? De, seja feminismo, ou se você não gostar desse termo, ou de qualquer coisa semelhante, né? Eu tenho dois pontos de vista, assim, quando você fala, minha cabeça divide, assim, porque tem um lado meu que acha, assim, por exemplo, que existe, tudo que a gente sabe que existe, não tem problema nenhum a gente fazer personagens assim, né? Né? A prostituta, a abusada, a mulher refém, não sei o quê. Claro. Assim, acho que tem um lugar que é legal a gente representar o que existe, porque não dá pra gente também negar. Eu acho que é legal também quando a gente consegue, essa novela das 8 agora, né, lá na Regra do Jogo, a Maeve Jenkins, que eu amo, essa atriz, ela tava fazendo, né, uma mulher super ali, tipo, vítima de um cara que era alcoólatra e tal. Eu acho que tem uma importância super, assim, sabe, em fazer isso, né, em fazer uma história como a Vivi, por exemplo, que eu fiz, que alertava pra pedofilia, internet. O que eu acho é que, às vezes, a gente tem vontade também de representar um pouco dessa menor parte, sabe, dessas exceções, dessa fagulha de uma novidade, uma coisa nova. Porque a quantidade de séries que já tiveram de prostitutas, de prostituição, é bizarro, né, assim.
sim. É uma coisa corriqueira. Eu até agora, esse semestre agora, eu deixei de fazer um trabalho que era uma garota jovem que lidava com tudo em troca de sexo. Pra mim, assim, eu já fiz coisas com esse caráter, né? Então, assim, eu não tenho muita vontade agora de fazer isso. Acho que tem outras atrizes, por exemplo, que se pra elas isso for um desafio, pode ser legal. Mas porque eu acho que é o meu momento de vida, sabe? Eu acho que tem a ver com o nosso momento de vida. Tem mulher que vai achar um saco, por exemplo, fazer um filme falando das minorias, sabe? Da fragilidade feminina, que as mulheres isso, aquilo. Tem mulher que vai achar um saco. Eu tenho amigas que trabalham, cineastas, atrizes, que acham esse papo, tipo, eu não acho, eu respeito. Eu acho que é legal. Então, acho que é muito de fase, assim. Eu acho que antigamente eu tinha uma coisa, assim, de querer fazer as personagens transgressoras, que foda-se se elas usam sexo pra ganhar dinheiro. Acho que eu entendia de uma forma. Acho que hoje, assim, eu acho que pode ter outras coisas mais legais pra se falar, sabe? Mais interessantes. Assim. Isso tem um pouco a ver também com o seu eu, né? Porque, não, como você falou, não que você tenha sofrido nenhum tipo de abuso e tal, mas são personagens que passaram pela sua vida em um momento de adolescência, né? Que você estava vivendo ali, de descobrir outras coisas, de estar realmente com o sentimento à flor da pele. Então, de uma certa forma, ele te traz isso também, né? Claro, eu acho que sempre vai ter a ver com o que você tá vivendo, né? Assim, essa peça agora que eu tô fazendo, eu escolhi fazer, o nome da peça é O Grande Amor da Minha Vida, porque eu, agora, assim, atualmente eu penso muito sobre esse lance de se relacionar, sobre o que é isso, né? Como que isso acontece, quando isso acontece, sei lá. Então, assim, em outro momento, se tivesse me chamado pra fazer essa peça, por exemplo, eu não teria aceitado, que eu ia ler e falar, o Grande Amor da Minha Vida, sabe? É isso. Então, os momentos que as coisas fazem sentido pra você dizer, né? Isso é legal, assim, você tá sempre se perguntando, né? O que eu quero falar agora, né? O que tem a ver? E às vezes também você é chamado pra fazer um trabalho muito legal que não tem nada a ver com o que você tá vivendo. E tudo bem também, às vezes isso também te traz. Às vezes passa, quando você vai ver no ar, é tipo Bonitinha, né? Uma coisa que eu tinha feito em 2008, quando eu vi em 2013, eu falei, mas como é que era mesmo esse filme? A gente relê, né? Tipo, reler um filme. Exato. Eu relê um livro, quer dizer, tipo, um tempo depois, assim. Exatamente. Você me conhece? A gente se conhece? Cara, eu acho que não. Você pode? No meu frigobar tem. Cerveja? Algumas. A gente tá falando sobre esses assuntos mais filosóficos, né? Mas aí eu queria puxar um pouco aqui para uma coisa um pouco mais técnica, que é justamente os gêneros, né? Você já passou por comédia, por drama, fez televisão, fez cinema, fez teatro. Tem alguma coisa que você ainda não fez, Letícia? Tem muita, gente. Eu até comecei a anotar, eu falei assim, talvez terror. Você não tenha feito nada ainda com terror. Ou que queira fazer, né? Às vezes, porque às vezes também nunca fez, mas não quer fazer, né? Cara, eu não sei se eu farei um filme de terror. Eu tenho muito medo. Eu acho que eu nunca assisti um filme de terror inteiro, com certeza não. É mesmo, eu não curto essa sensação de você ficar, apreensivo, sabe? Tipo, nervoso, assim. Mas eu adoro o Marco Dutra, por exemplo, que faz filmes assim. Eu vi os filmes dele, talvez só porque ele é mais amigo, assim, daí eu assisti. Cara, mas tem muita coisa que eu não fiz. Eu acho que suspense, assim, é um gênero que a gente explora pouco, né? Assim como um todo, acho que tem poucos filmes assim. Eu agora vou fazer um filme no segundo semestre que eu tô bem feliz de fazer, que é um filme do Breno Silveira, que era uma coisa que eu sempre quis fazer, que era uma personagem nordestina nos anos 40, assim, sabe? Há um tempo atrás. Mas eu tenho vontade de fazer mais coisas de época. Eu tenho muito fascínio, assim, por coisas antigas. E agora eu fiz essa minissérie que eu tinha comentado, que se passa nos anos 50. Não tem muito a ver com gênero, né? Mas tem a ver com essa coisa de outros períodos, né? De compreender um pouco aquela mentalidade, aqueles costumes. Tem muito a ver pra mim, que eu amo essa coisa de figurino, caracterização, sabe? E aí eu fico com vontade, assim, de botar cabelo, de usar aqueles vestidos enormes. Então... Agora, você fez muita coisa dentro da dramaturgia na parte de... Dentro das novelas a gente vê um pouco isso, que é um pouco do drama e tal, mas foi no teatro que você deu um abraço forte em comédia também, né?
Eu amo fazer comédia. Eu lembro de uma declaração até do Leandro Soares, que criou o Vai Que Cola, né? A gente entrevistou ele aqui, e aí ele falou assim, que ele acredita que a comédia, ela é um campo que te permite o erro, sabe? O erro que você pode cometer dentro da comédia e tal, ele se torna uma coisa mais aceitável. É diferente de você cometer um erro, de repente, no drama ou num suspense, que pode se tornar simplesmente uma coisa tosca, né? Uma coisa boba. Agora, na comédia, você acha bobinho ali, passa, porque já tem aquele sentimento de não se levar a sério e tal. Pra você, essa viagem que você teve dentro da comédia, assim, te ajudou também como atriz na parte de drama, né? Eu acho que tudo ajuda em tudo, e acho que a comédia, assim, qualquer coisa que você faça vai te ajudar. Essa conversa que a gente tá tendo agora, com certeza, já me modificou como pessoa e atriz, assim, eu acredito nisso. Aí, Daniel. Gente, é verdade, é bom usar, eles são ótimos. Mas eu acho que o lance da comédia, a comédia assim te bota meio maestro ali, né? Porque você primeiro assim, que eu geralmente acho meus colegas muito engraçados, então o primeiro passo pra mim era conseguir não rir. Tipo, sabe, você tá dentro do jogo, sei lá, jogador de futebol deve pensar isso, né? Você tá ali fazendo passe, mas você tá olhando lá na frente o cara que tá livre, que depois você vai fazer, sabe, você armando a jogada. Acho que a comédia tem um pouco essa... Você tem que pensar em 20 coisas ao mesmo tempo, porque enquanto você tá mandando aquela piada, você tem que ouvir se alguém espirrou, se alguém andou, se alguém fez isso aqui, pra você incorporar aquilo. Eu acho que a comédia, as pessoas se sentem mais à vontade pra participar dela, e isso também aumenta a sua responsabilidade como ator, porque você mexe muito mais com as pessoas. O drama, a plateia te deixa mais ali sozinho sofrendo, sabe? Assim, entendi. O drama, tipo, a galera fica mais assistindo. Comédia, as pessoas querem fazer parte, porque as pessoas... Isso no Brasil, né? Eu acho que a gente fala isso porque a gente mora aqui, talvez se a gente fosse alemão, sei lá, tô sendo preconceituosa talvez, mas eu acho que nosso entendimento de comédia, assim, de humor, o humor é muito inerente, né? Das nossas plateias, assim. A pessoa pode não saber falar direito, escrever direito, mas ela entende o que é engraçado, ela entende, sabe, o que é, né? Isso é muito mais, é uma comunicação muito rápida. Então, eu acho que a comédia, ela te dá uma onisciência. Você tem que ter, tipo, a sua cabeça como ator ali, porque às vezes a plateia não riu numa piada, aquilo não pode te abalar, né? Porque às vezes você fica esperando, assim, tipo, a temporada inteira, você faz 5 meses de peça, as pessoas riem quando você fala aquilo. Aí um dia você faz e ninguém ri. Você tem vontade de parar a peça, pegar essas coisas e ir embora pra casa, sabe? E não, assim, tudo bem, de repente o público tá diferente, de repente aconteceu alguma coisa naquele dia, na cidade, sabe? E as pessoas chegam ali diferente e aquilo já não funciona, não tem graça. Então, assim, ela te dá uma resistência, cara, de um emocional e cerebral, assim. Eu acho que só a comédia dá, assim. E é uma delícia, né, cara? Você fazer acho que é uma das coisas mais generosas e ao mesmo tempo mais egoístas, porque não tem nada mais gostoso do que você falar uma coisa e uma plateia inteira, tipo, 500 pessoas rirem do que você tá falando. Você se sente muito bem. Então, é um lugar também, eu acho que quem faz comédia fica feliz, né? Porque é legal. Exato. Eu acho que todos esses sentimentos opostos, né? Como a comédia ou até o terror mesmo em si, né? Eles são artes que, tudo bem, até concordo com isso que o Leandro falou, dessa permissão ao erro, mas ao mesmo tempo são artes que lidam com sentimentos muito, como você falou assim, singulares. É uma arte que você consegue ir entendendo o ser humano mais a partir dela, sabe? Porque ela é mais sensível. É diferente realmente de você, por mais que você esteja em cima do palco ou num cinema e tal, e você esteja fazendo um drama e aí a pessoa ali chorou e a outra se emocionou, a outra se suspirou mais forte e tal. Agora essa coisa do riso, a própria coisa do medo, né, no terror, tipo, se não der medo, se torna uma coisa boba, entendeu? É o lance de atingir, né, o outro. A gente faz as coisas pra gente atingir, né? Acho que a pior coisa do mundo é você fazer um negócio e, pô, a pessoa sai com aquela cara de nada, sabe? Não sabe o que falar, né? Tipo, a pior coisa é você comer uma comida sem sal, sem açúcar, é muito chato. Então, o lance da comédia, a gente sabe que quanto mais a gente atinge, geralmente mais alto a gente escuta, né? Porque é uma gargalhada. Exatamente. Então, isso... Eu acho que é mais desafiador porque exige muito da plateia, né? É uma coisa que se faz mais junto ainda da plateia. Mas eu acredito que todo drama tem comédia, toda comédia tem drama.
drama, porque geralmente o que é engraçado, ele vem de uma situação às vezes trágica. Eu acho assim, né? O personagem às vezes acha, né, que é muito trágico. Tem um cara que eu estudei um tempo com ele fala muito desse duplo, assim, que a comédia é sempre divisão, né? Tem sempre o gordo e o magro, é sempre tipo, né, o cara tá com vontade de fazer xixi, mas tem um monte de gente no banheiro e ele não consegue entrar. Exato. É sempre um desejo barrado por alguma coisa, né? Então, por isso que eu acho que o erro tem a ver com isso, né? Porque às vezes você tá numa puta situação séria, você tá sustentando aquilo e a plateia tá rindo. Essa é a oposição, né? Você leva a sério, a plateia ri. Você tá na tragédia, a plateia tá na comédia. O seu personagem não vê comédia, mas a plateia vê. E aí, às vezes, você pode pular, né? Você fala, puta, não, isso é muito engraçado, isso é comédia. Aí você ri. Aí você... Exatamente. É essa dualidade, né? Sempre tem uma oposição. Pra uma coisa ser engraçada, ela geralmente tem uma oposição. E no caso da função de apresentador, hein, Letícia? Porque daí é uma outra coisa. Aí você tá com a sua cara ali, mas né? Eu acho que deve ter alguma coisa de atuação, né? Não, com certeza tem. Eu acho que tem esse lugar de você ter uma convicção que aquilo que você tá falando é incrível, é agradável, que as pessoas querem ouvir. Eu acho que o apresentador tem esse lugar, né? Assim, se ele tivesse que acreditar numa história, acreditar que é muito bom estar ali, que as pessoas estão muito felizes de vê-lo. Porque eu às vezes fico pensando, falo, meu, que talento, né? Porque às vezes o país tá uma bosta, tudo errado, você tá ali fingindo que... Isso é importante também, essas figuras, né? Pensando nesse caso, no caso da TV Globinho, né, que você falou, fiquei pensando que hoje em dia até a gente se permite, né, um pouco mais ficar triste. Esses dias eu tava assistindo Sport TV, sei lá, aí, eu não, meu pai, né, não assisto, mas eu tava perto, assim, dele. E aí, o cara começou a ler um comentário de um cara no Twitter, tipo, esculachando um negócio que ele falou, o apresentador. E aí, eu achei gênio, assim, porque ele leu e ele falou, pô, beleza, fulano, eu agradeço a sua opinião, eu discordo, mas é isso aí. E sabe, esse lugar que hoje em dia a gente tem é mais legal, mas eu acho que apresentar... Eu sempre amei apresentar, quando eu apresentava o TV Globinho. Eu quis fazer jornalismo por causa dessa experiência que eu tive no TV Globinho, porque eu achava que eu tinha me descoberto, assim. Que é esse lance de você entrar numa eloquência ali, né, num discurso, eu achei bem menos desgastante, assim, né, do que ser ator. Eu acho que talvez... Claro, tem outros desafios, mas o lance do ator, por exemplo, porque geralmente o apresentador, ele é mais astral, né? O ator, eu não sei se é porque eu fiz uns personagens muito downs, assim, então... Eu falei, pô, de repente apresentando, sempre o clima vai ser bom, né? Não, mas até pelo seu projeto novo, né? Porque é um projeto de viagem, que você vai, eu acredito que você vai estar ali envolvida com ele, né? Vai estar apresentando. Então, mas vocês não sabem, tem mais a ver ainda com o que a gente tá falando, meu projeto de viagem. Porque é o seguinte, ele é um projeto, ele chama Cenas de Viagem. Ele é um projeto de cinema e viagens. Porque o programa... são 3 amigos atores, que sou eu, Rodrigo Pandolfo, Pablo Sanabria. Nós viajamos pelos Estados Unidos atrás de locações de filmes famosos. Ou locações famosas de filmes. E aí a gente visita, por exemplo, sei lá, o Iluminado. A gente chega lá e vai no hospital do Iluminado, fica no oeste dos Estados Unidos. Chega lá, a gente descobre que na verdade o hospital não era lá, sabe? Entendi. Na verdade, a fachada era de um hotel do hospital. Eu confundi o Estranho no Ninho com hotel, vocês entenderam? Sim. Por aí. Dois são o filme dele, enfim. Mas enfim, é um programa que vai misturar as curiosidades do cinema, os bastidores do cinema, com dicas de viagem. Então mas aí ele não vai ter um pouco mais de você e menos dessa interpretação? Sim. Não, eu acho que com certeza é uma vontade de estar... Eu acho que de rever... Nem sei, tá vendo? Eu tinha que ter pensado sobre isso. Vou fazer o programa, nem sei por que eu tô... Mas eu acho que é porque eu acho assim, ó, eu acho super legal e eu acho que a apresentação, né, ser uma apresentadora faz parte disso, você vai se expor. E é óbvio, quando você faz o host, né, de uma TV Globinho, você tá falando com um público mais infantil e tal, que tá ali, é de manhã, eles querem estar animados e tal, então você tem ali um papel a ser cumprido. No caso desse seu projeto, é uma coisa um pouco mais crua, né, porque provavelmente vocês vão captar a sua reação ao entrar no hotel, né? Ou, pô, olha que legal isso, pô, que... Nossa, a gente achou que era tão grande essa bobagem aqui pequena. Então é uma coisa mais crua, né? Uma coisa de se expor de uma maneira diferente, inclusive. Eu acho que, tô falando isso, eu vi uma exposição esse final de semana da Frida Kahlo, e aí ela fazia muitos autorretratos, né? E aí ela tinha alguma coisa, eu não lembro direito como ela dizia, mas ela dizia que talvez ela se representasse tanto porque ela queria dar conta e compreender, né? Assim,
o que ela era, assim, Exato. se investigar. E eu acho que esse projeto, assim, que vai me colocar de frente de uma câmera sendo a Letícia, acho que tem a ver também com uma vontade de contribuir através da minha essência, né? Sem um filtro de outro personagem, né? Eu acho que também de me dar um lugar de achar que... Porque, assim, durante muito tempo eu tinha vontade de fazer esse programa, né? De criar uma coisa assim que a gente foi desenvolvendo. Mas eu pensava assim, será que... Porque eu acho que a gente vai... Tem uma coisa... Assim, eu como atriz, eu acho que tem uma tendência a gente ficar meio acovardado, sabe? Porque os personagens falam, né? A gente não. Exatamente. Né? E nesse momento, às vezes, que tudo que você diz pode ser usado contra você, gravado, publicado, a gente vai ficando numa noia, numa paranoia, de achar que o que a gente diz é perigoso, ou não vale a pena, ou a gente não entende tanto assim de um assunto, ou, sabe, um constrangimento de ser. Sendo que, isso foi uma coisa que eu sempre pensei, assim, sendo que, cara, qual é, sabe, assim, tipo, eu tenho a minha trajetória, eu posso não saber sobre muitas coisas, mas eu tenho minha individualidade que eu posso contribuir, que eu posso falar meu jeito de dar risada, de ver as coisas, de reagir, de sei lá. Então, eu acho que é um lance também de me acolher e de acreditar que tá tudo bem. Oi? Oi? É isso que você tem pra me falar? Onde é que você tava? Eu tô trabalhando. Você tava trabalhando? Tchau. Peraí, onde é que você vai? Peraí. Cara, eu tô muito feliz que você veio. Não, você não tá feliz, você não me convidou. Não foi ideia sua? Parabéns. Parabéns. Amor, não faz assim. Fala comigo, não faz assim. Onde é que você tava? Onde é que você tava esse tempo todo? Você sumiu sem dar uma explicação, Bruno. Eu te liguei 1000 vezes. Outra coisa que a gente queria saber aqui é o seguinte, você começou esse podcast falando do Almodóvar, né? Então surgiu aquela nossa expectativa de será que a Letícia tem algum projeto internacional? Será que ela vai contar em primeira mão pra gente? Ai, a Letícia adoraria. Dei essa notícia pra dar pra vocês. Cara, não, eu sou muito fã dele, né? Da filmografia, das atrizes, do jeito de contar a história, das escolhas, do estilo. Talvez, acho que é meu favorito. Por causa disso, o jeito que ele fala da mulher, sabe? Do exagero, do passional, assim. Essa coisa latina, né? E acho que é tão bonito ver alguém que tem uma obra, né? Uma linguagem, sabe? Assim, alguém que você vê um frame de um negócio e fala assim, Almodóvar. Eu acho, exato. Né? Tão lindo essa coisa de identidade, assim. É só um sonho mesmo. Eu só falei de um sonho. Não, mas legal. A gente já viu, né, pela sua história aqui, que os seus sonhos se tornam reais, né? Quem sabe. Mas é legal pensar também, assim, você tem algum, mesmo no Brasil, outros atores que te inspiram e com quem você gostaria de trabalhar, ou algum diretor com quem você gostaria de ter algum projeto, assim, você já tem alguma coisa que te faz olhar pra frente e falar, nossa, um dia eu vou trabalhar com tal pessoa, assim, tem alguma coisa assim? Tem muitas coisas, tem muitas pessoas. Eu acho que o Fernando Meirelles, né, um cara, assim, expoente, o Eric Rocha, também tenho muita vontade de fazer um filme dele. Eu adoro os filmes do Mauro Lima também, tenho vontade de fazer um filme com ele. Eu tenho muita vontade de trabalhar um dia com o Irandir Santos, que é um ator maravilhoso. Fazer um filme com Wagner também. Tem muita gente. Muita gente. Aí deixa eu te perguntar uma coisa bem técnica mesmo. Se você tem essa vontade, você pode chegar lá pro seu representante e tal, né? Alguém que tá ali, né, buscando projetos pra você e tal, você pode falar, vai lá e me arranja um projeto com Wagner Moura, porque eu quero fazer. E aí o cara vai ter que se virar lá pra fazer. Existe isso ou não? É uma coisa mais orgânica de vão aparecendo projetos ou as produtoras vão enviando o que elas acham que tem o seu perfil? Ou os testes, tem que ficar atrás de teste, né? Acho que é uma grande combinação dessas coisas, né? Eu acho que cada projeto vem de um jeito. Eu acho que é difícil, assim, por exemplo, falar, eu quero fazer um filme do Zé Padilha, por exemplo, tenho vontade de fazer. Talvez alguém conheça, tá, Zé? Se você estiver me ouvindo, pode me chamar. Isso é o Almodóvar também, né? Também, exatamente. O Woody Allen também. Mas eu acho que, assim, às vezes você pode, assim, tentar se colocar. Eu tinha uma época que o Kleber, né, que é do filme Som. Como é que é? Som ao seu redor? Som ao redor? Som ao redor,
Kleber Mendonça, não é? Kleber Mendonça Filho? Isso. Filho. Por exemplo, tipo, fiquei maluca com o filme dele, escrevi pra ele, falando que eu queria trabalhar com ele. Acho que tem esses, mas nunca trabalhei. Então, eu adoro me colocar, falar e tal. Mas tem um lugar também que é do tempo, assim. Vai saber, né? Não sei se ele tá filmando alguma coisa agora, quando que ele vai filmar. De repente ele precisa só de atores negros, por exemplo, o filme dele, entendeu? Uma coisa que eu nunca vou poder fazer. Por isso que é uma ciência, cara, complicada, assim, porque são muitos fatores, né? Muitos fatores. Exato. Sim. E aí outra coisa que eu ia te perguntar é a respeito das várias possibilidades que o cinema, a televisão, esse mundo do entretenimento traz pra gente, né? Você tá aí focada, desenvolvendo uma carreira de atriz, mas você pensa em fazer alguma coisa fora disso? Tipo escrever, dirigir, produzir? Você já fez dublagem, por exemplo? Dublagem eu fiz quando era mais nova, assim, depois não fiz mais. Até fiz agora, na verdade, um negócio de um filme que chama O Começo da Vida. É um filme incrível, que vai lançar agora dia 4 de maio. 2 de maio em São Paulo e 4 de maio no Rio. Que a gente tá dublando, que é um documentário, né? Então tem vários atores, a Irene Havashi, o Emílio Dantas, a gente dubla o personagem desse filme. Mas eu acho que, com certeza, eu tenho vontade de me derramar pra outras áreas, assim, né? Acaba que a gente, como ator, a gente também acaba reescrevendo um diálogo ou outro, acrescentando um pouco do que você, né, nos ensaios acaba surgindo ali melhor. Acho que produzir também, com certeza, é um lugar que eu venho exercitando aos pouquinhos, que é de juntar as pessoas para um projeto, de fazer esse movimento de escrever na lei, captar, sempre com a ajuda de pessoas mais experientes, mas aos pouquinhos eu tenho tentado entender um pouco mais sobre como isso funciona. Eu acho que é inevitável, né? Porque você vai querendo saber mais, querendo fazer mais, né? Contribuir ainda mais, assim, pro trabalho. Então eu acho que naturalmente vai evoluindo para isso. Mas eu sou muito nova, assim, eu não sei muito bem fazer essas coisas, mas eu tenho muita vontade. Eu acho que isso já é bom. Não, exato. É que eu lembrei de uma declaração que o Fred Savage, que fez o Kevin Arnold naquele seriado Anos Incríveis, né? E eu vi uma declaração dele recente dizendo que ele fazia o seriado pequeno ainda, né? Porque ele fez o seriado até a adolescência dele. E uma das coisas que ele era apaixonado era pela direção. Então ele fazia o seriado, atuava e tal, mas ele queria estar ali do lado do diretor, olhando o diretor e tal. E ele, depois que acabou o seriado, ele deu uma sumida, assim. Ninguém sabia direito o que ele estava fazendo e tal. E ele basicamente saiu, foi estudar e tal. E hoje ele é diretor. Então até perguntaram pra ele, pô, você tem vontade de voltar, de atuar e tal? Ele fala, não, agora eu tô onde eu sempre quis estar, que é na direção e tal. Então às vezes era isso, né? Às vezes você vai sentindo outras áreas, às vezes vai falando, putz, olha aqui tem uma coisinha a mais. Sabe o que eu acho? Eu vejo muito arte como uma coisa muito ampla. Né? Acho que a gente já até discutiu em outros podcasts, não vou nem lembrar em qual, mas eu acho que trabalhar com arte te permite trabalhar com várias artes. Exato. E ninguém é só uma coisa, ninguém é só ator ou só escritor ou só isso, só diretor. Todo mundo é um pouco de tudo. Você pode concentrar mais ou menos, ou pluralizar e fazer de tudo, mas eu acho que todo mundo é um pouco de tudo, e quando você tá na arte, você se permite essa experimentação. Eu acho que artista e lidar com arte tem muito mais a ver com uma espécie de pulsão de vida, né, que eu sei que pode até ser feio discutir isso, porque fala assim, não quer dizer que as outras pessoas que, né, sei lá, não são artistas não têm pulsão de vida. Elas têm, mas é mais a ver com uma espécie de pulsão de criação que vai permear por outras coisas. Até porque, como a Letícia aí, já viveu 100 vidas em uma, né, Letícia? Exatamente. Nossa, é lindo isso que você falou, é o máximo. Eu adorei isso, vou roubar isso e vou falar, hein? A arte é uma possibilidade da gente fazer várias artes, né? Tipo, são várias coisas dentro de uma só, né? Exato. E é ao mesmo tempo que eu também acrescento até esse lance de meditação, eu acho que tudo isso também tá muito próximo, sabe? Esse lance de você tá presente, tá conectado, tá ouvindo, tá religare, né? Tipo, né? Essa coisa religiosa de você fazer alguma coisa. Eu acho que a arte, assim, você fazer as coisas do humano, emocionar, atravessar, eu acho que tem muito também a ver com esse lado religioso,
religioso, espiritual, né? Então é um grande combo, eu acho. Sim, eu vou até fazer duas referências, assim, só pra... que eu acho que vai combinar com o que a gente tá conversando. Teve uma vez que, se eu não me engano, foi a Laura Cardoso que deu uma entrevista e ela falou que artista tem obrigação de ser culto, né? Ator, né, no caso. Ator tem obrigação de ser culto, de estudar, de ler, de se aprofundar, etc, né? E ela tava criticando alguns, sei lá, celebridades que às vezes tentam atuar e que estão muito mais focadas no glamour do holofote e tudo mais. E aí, quando a gente falou com a Ingra, eu sei que a gente já citou vários momentos essa entrevista, mas enfim, eu comentei algo sobre isso e ela falou assim, eu acho que tá tudo certo, porque quem entra, né, pra televisão, por exemplo, só em busca de holofote e sem se preocupar em ser ator ou ser artista e se aprofundar, não vai aguentar, não vai conseguir, uma hora vai sumir, então tá tudo bem, né? Não tem problema se eles estão tentando isso. E eu acho que tem muito a ver com isso que a gente tá conversando, né? Porque eu acho que pra você ser um ator e crescer e lidar com a arte, você precisa estar sempre experimentando e conhecendo e alcançando coisas novas e se descobrindo de uma forma que é impossível se você for uma pessoa fútil ou, né, não tiver interessado em ser alguém melhor, né? Sim, eu acho que a manutenção, a continuidade do seu trabalho do ator, sim. Agora, como lampejo que surge, acho que muitas vezes uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo, que tá perdida, que não sabe, que não respeita a profissão lá, enfim, seja lá o que isso signifique, muitas vezes ela pode dar isso. É porque eu sempre acho que, mesmo que a pessoa esteja deslocada ou equivocada, ainda assim contribui, sabe? Algo, a presença, o encontro, o equívoco, o embate, eu acho que tudo faz a gente caminhar, sabe? Até dentro da própria arte, assim, faz a gente reequilibrar, né, o que é a profissão. Entende, assim, um pouco do que eu falei, assim? Acho que, sim. Né, acho que, assim, pra permanência, isso é verdade. Agora, como acontecimento da vida, eu acho que todo mundo, por mais pertencente ou não, ou dedicado ou não, ou Big Brother ou não, tudo isso tá dentro de uma dança ali que faz essa roda girar, assim. Então, todo mundo tá fazendo parte, assim. Chegando a mais um final de podcast, agora podcast Cinemação número 177, e conversamos aqui com a espetacular Letícia Colin, hein? Que mais uma aula que a gente teve, hein, Dani? Nossa, muito legal, eu tô super feliz, assim, achei que foi uma conversa que deu pra abranger ainda mais coisas. Eu não sou ator, mas eu gosto muito de falar de atuação, eu acho muito interessante. Ainda bem que eu tenho um podcast. Como ator, você palco, é um ótimo, né? Filósofo, né? Exatamente. Entendi. Letícia, eu queria agradecer sua presença aqui com a gente, sua disponibilidade em vir conversar. O nosso público é um público que ama cinema, né? Que acompanha aqui a gente semanalmente e acompanha cinema nacional, tá sempre interessado em escutar essas novas vozes. A gente sempre fala aqui que o nosso trabalho é tentar desconstruir um pouco o cinema, trazendo pessoas como você para conversar um pouco sobre essa engrenagem por trás do cinema. E aí é mais interessante ainda, é mais especial ainda quando a gente tem uma pessoa como você que não só enxerga a engrenagem, mas vai lá, olha o óleo que é passado no motor, ou como foi feita a engrenagem e tal. Então isso ajuda a gente a ter uma concepção melhor do todo, né? Não só da carreira dentro do cinema, mas também de um todo, né? Da vida em si e dessa reflexão. Então eu tenho que agradecer você aqui por essa presença e pedir para, se você tiver aí para passar de rede social, site, Facebook e tal, contatos que você deixa aberto, caso os nossos ouvintes queiram te mandar elogios, te mandar perguntas, telefone, acompanhar.
telefone. Legal. Gente, meninas, vocês são incríveis. Poxa, foi bonzaço. Obrigado. Eu sou muito otimista em relação ao mundo, ao planeta, às comunicações, à arte. E eu acho que esse encontro da gente aqui agora só faz comprovar isso, de que o mundo tá realmente se tornando um lugar melhor. Eu amo ser atriz também, muita vontade de falar isso agora. Muito bom fazer cinema. Que bom. Eu vou lançar ano que vem o filme do Saltimbancos, então pra galera aí relembrar os Saltimbancos Trapalhões, Olha que é um aí. filme, a gente nem falou muito disso num outro momento, mas o Renato Aragão e o Dedé fazem o filme e eu faço a personagem da Lucinha Lins, a Karina, então janeiro pros cinéfilos aí. Pra galera do Instagram, meu Instagram é Letícia_Colin_. Colin é C-O-L-I-N de navio. E eu tenho o Snapchat que é a Letícia Colin. É isso. Legal, Nesse ano ainda vai sair algumas coisas suas? Em setembro vai ao ar essa série que a gente conversou aí, que é o Nada Será Como Antes na Globo. São 12 episódios. E tem um filme que eu fiz com a Ingrid Guimarães, que é Um Namorado para Minha Mulher. Que eu faço por 2 ceninhas, assim, uma pontinha, mas muito afetuosa. Acho que tá bem legal pelo que eu vi, assim. É uma versão de um filme argentino, maravilhoso. E aí faz a Ingrid, o Caco Ciocler e o Domingos Montanher. Então vai ser um filme bem legal também. Legal. Esse filme lança em julho, só pra galera saber. Legal, perfeito. Obrigadão, Letícia. Valeu, Rafa. Obrigado todo mundo e até semana que vem. O podcast Cinemação número 177 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Vem cá, me deixa fugir, me beija a boca. Às vezes parece até que a gente deu um nó. Hoje eu quero sair só. Vem! Não demora, eu tô de volta. Vai ver se eu tô lá na esquina, devo estar. Já deu minha hora, eu não posso ficar. A lua me chama, eu tenho que ir pra rua. A lua me chama, eu tenho que ir pra rua. Vai ver se eu tô lá na esquina, devo estar. Já deu minha hora e eu não posso ficar. A lua me chama, a lua me chama, a lua me chama, eu quero ver. Hoje eu quero sair só. Hoje eu quero sair. Hoje eu quero sair só. Hoje eu quero. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.